E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no Base Libertária. E olha só que notícia surpreendente, que surpreende um total de 0 pessoas. Dívida bruta brasileira pode chegar a 95% do PIB, ou seja, é gastos até umas horas, é gastos até o talo, tá entendendo? Para que economizar se a gente pode gastar? É mais ou menos isso o que o governo aí tem em mente. Medida aprovada com aval do governo Lula só podia ser: amplia gastos fora do limite fiscal e pressiona a trajetória da dívida até 2035. Olha, essa geração nossa já tá um caos, com dívidas em INSS quebrado, corrupções, lavagem de dinheiro, só bagunça. Coitada, tá? Coitada das futuras gerações, porque vão ter que se virar nos 30 e depender menos ainda de governo. Porque se o governo já está querendo parasitar e já está querendo fazer tudo que não é de acordo nos tempos de hoje, imagina daqui a alguns anos ou daqui a algumas décadas e as coisas vão se apertar mais ainda. Sim, porque quem acredita em melhora no futuro tá viajando. Geralmente eu costumo dizer assim: se continuar do jeito que tá, não se preocupem. O Brasil não tem a mínima chance de dar certo. E também eu solto até um meme: Brasil, se cobrir vira circo, se cercar vira hospício. Acho que eu vou até adotar esse bordão também no final dos meus vídeos. Vamos ler. Importante indicador de sustentabilidade das contas públicas. A dívida bruta brasileira do país pode atingir 95% do produto interno bruto, né? PIB. Ele errou aqui. Em 10 anos, tá? 10 anos. Eu ainda fui generoso, falei décadas ainda. De acordo com o relatório divulgado nesta segunda-feira, 12, pelo Tesouro Nacional, a projeção se concretizará caso não ocorram mudanças significativas na arrecadação. Essa estimativa se dá em razão da retirada dos precatórios do teto de gastos previstos no arcabouço fiscal. E não só isso. Não só isso. É uma lambança com o dinheiro público. É uma lambança. Um único juiz recebendo quase 2 milhões. Um aqui recebendo de careca do INSS lavagem. Lagostas para ministro do STF. Tá entendendo? É putaria, pô. É putaria. Os relatórios oficial detalham os impactos da propostas de emenda à Constituição, PEC. Olha, eu não estou nem falando de fundo eleitoral, emendas parlamentares, o dinheiro do vinho, que eu trouxe até aí um vídeo a respeito do vinho, né? Tinha deputados, né? Tinha parlamentares, melhor dizendo, recebendo até 300 mil para comprar vinho. Tá entendendo? É uma putaria. PEC dos precatórios promulgada em setembro de 2025, que excluiu progressivamente as despesas com sentenças judiciais do limite fiscal. A nova regra contou com o apoio do governo Lula e prevê uma transição de 10 anos para a reinclusão gradual dos gastos à meta de resultado primário. Cara, eu vejo muito gente falando em teto de gastos. O teto de gastos antigamente parece que tinha começado em 35, depois foi para 40, depois foi para 42, agora está em 46 mil reais o teto de gastos. Ou seja, o teto de gastos é o máximo do máximo onde um funcionário público pode receber. Seja de qual esfera, se é civil, municipal, federal, ele pode receber até esse teto, 46 mil. E quem recebe isso são os ministros do STF, deputados, tá entendendo? Eles recebem até esse teto. Mas só que isso não se aplica aqui. Via de regra era para ser até aí, né? Mas é só você recordar do que eu falei agora. Um juiz recebendo quase 2 milhões. E aí? Tá? Cara, é revoltante, tá? É revoltante você ver que ninguém quer melhorar o país. Ninguém quer melhorar o país. É só venha,
venha, venha. Mesmo que o governo adote novas medidas para reforçar a caixa e atinja as metas fiscais estabelecidas, a dívida seguirá em trajetória ascendente. O relatório estima que o índice chegue a 89% do PIB em 2032 e recue pouco nos anos seguintes, atingindo 88% do PIB em 2035. Ou seja, é uma redução praticamente irrelevante. Tem uma redução? Tem, mas até 2035 é muito pouco, tá? É muito pouco. E percebam que ao longo dos anos o país sempre foi gastos, 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 gastos. 13 anos ou foi 16 anos do PT, tá? Ah, mas Bolsonaro também entrou no governo. 4 anos de Bolsonaro. 2 anos de Temer, aproximadamente. Mas os outros 16 foi do PT. Aí o pessoal de esquerda diz assim, mas... Olha só como é o pessoal de esquerda. Funciona assim, ó. Quer dizer que em 4 anos dá para acabar com o Brasil, mas em 16 anos não dá para consertar. Entendeu a lógica? Ai, ai, ai. E olha, isso aqui, para vocês verem, funciona assim. É tanto gastos que vai chegar uma hora que não vai mais adiantar. Mesmo cortando gastos, o Brasil já está tão sufocado que é um salve-se quem puder. Salve-se quem puder. O que é triste, né? O que é triste. As projeções mostram 2 cenários. O primeiro considera apenas a legislação em vigor até o fim de novembro. O segundo inclui medidas aprovadas posteriormente, como o corte linear de benefícios tributários e um reforço fiscal ainda dependente de ações futuras. Na minha opinião, tem que cortar gastos. Cortar gastos, cortar privilégios, cortar penduricalhos. Será que a pessoa, um deputado, um senador, seja lá quem for, um ministro que ganhe 46 mil reais, será que não dá para pagar certas coisas com seu próprio bolso? Uma viagem, uma gasolina, um hotel, sei lá, uma pousada para dormir? Será que não tem como fazer isso? Tem. Claro que tem. Tá entendendo? Mas com o dinheiro dos outros é mais gostoso. E, infelizmente, muitas pessoas, muitos dos povos brasileiros estão completamente alienados. Veja o nível de gastos e ninguém está fazendo manifestações. Ninguém está fazendo. Tá entendendo? Se acostumaram. Se acostumaram com a putaria. A dívida bruta engloba União, estados, municípios e estatais não financeiras, exceto Petrobras. Segundo o Tesouro, o índice fechou em 79,3% do PIB em 2025. E o Brasil arrecada pra caramba, tá? O Brasil arrecada pra cacete. É só você dar uma olhada aí no impostômetro. O novo regime permite ao governo ampliar os gastos com custeio em investimentos ao liberar espaço que antes seria ocupado pelos precatórios. A exclusão das sentenças judiciais obriga o Tesouro a recalcular o teto de despesas, retirando o valor correspondente dessa conta. Esse ajuste reduz o limite de gastos em 49,2 bilhões para 2026. E muito dessa responsabilidade também cai sobre o ministro da Economia, né, que estudou 3 meses, segundo ele, Fernando Haddad, né? O pessoal até apelidou ele carinhosamente de Taxade, porque gosta de taxar tudo. Isso aqui também cai na conta dele. Cai na conta dele. Por outro lado, a PEC incorporou 12,4 bilhões extras ao cálculo, valor que será mantido nos anos seguintes com a correção. O efeito líquido representa uma diminuição de 35,5 bilhões no teto do próximo ano. Que bom, mas ainda está ascendente. Ainda está ascendente. Na prática, no entanto, os gastos aumentam. Já que o valor total dos precatórios ultrapassa os 100 bilhões. O relatório estima que os gastos primários, sem incluir o pagamento de juros, ficarão em 0,5 ponto percentual do PIB acima do previsto de 2026 a 2035.
a despesa com precatórios e RPVs crescerá em média 4,4% ao ano, acima do ritmo do limite de despesas projetados em 2,4%. E o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? É por isso que eu sempre aconselho o seguinte: não há covardia nenhuma, essa fala é até do Renato, né? Renato 38, que ele fala: não há covardia nenhuma em você pular de uma árvore que está em chamas e salvar sua vida. Não é covardia nenhuma. Covardia é você ficar em um canto que vê que não vai adiantar nada. Assim, infelizmente a maioria do brasileiro é CLT, é assalariada, é 1.500, aliás, 1.600 agora, né? Aumentou R$100. Aumentou o dinheiro do bujão. E olhe lá. Então, se você vê que tem uma opção de sair do país, se você vê que tem uma opção de você não depender mais do CLT, você trabalhar por você mesmo, porque via de regra, em muitos casos, quando você trabalha como autônomo, para você mesmo, você ganha o dobro, o triplo. Tá entendendo? Resumindo, se continuar assim, o Brasil já era. É por isso que esse ano as eleições são decisivas. Tá? Esse ano as eleições são decisivas. Eu costumo dizer isso. Se você chegou até o final desse vídeo, considere acompanhar o canal, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui. Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho, deixar o like, se inscrever, comentar é muito importante e ativar o botão de hype aí assim que você deixar o like. Um abraço para todos e todas e lembrem-se, Brasil, se cobrir vira circo, se cercar vira hospício. Daqui para frente é só para trás.